Gente, boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Nosso horáriozinho oficial da live vai ser toda quarta-feira às 20 horas. E hoje tenho o prazer de estar junto com meu filho, Danilo Suassuna, que já está entrando aqui. Vai participar. Temos várias experiências aí para trocarmos, Guimar. Oi, meu filho, estou dizendo do prazer, né, de estar aqui com você. Eu acho que muitas mães gostariam de estar sentindo esse sabor, né? De alguma forma, de estar podendo contracenar com o filho, né, de curtir o sucesso do filho, de escutar, né? O nosso tema é escuta, de escutar aí o que você tem escutado na clínica. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, professora da PUC há mais de 40 anos, né, fundadora do Instituto Suassuna e do ITGT, trabalho com criança, casal, família, e tenho a honra aqui, onde está com meu filho. Quem é você? Eu já lhe conheço. Mas quem é você? Boa noite, gente. Muita gente entrando, que delícia, acenando. Obrigada, Lidiane, Rejane, E- Paula. Quem Então, é você? sou Danilo Suassuna, tenho orgulho demais, obrigado pelo convite, mãe, muito orgulho de estar aqui com você. Morro de vergonha de live, ela sabe disso, e fico feliz demais da gente poder conversar sobre isso, da gente poder trocar uma ideia com essas pessoas que às vezes tem um probleminha ali com o filho, ou com a filha, ou até no próprio relacionamento, né? Aham. Amoroso. Então, a gente vamos bater um papo aí todo mundo, quem tiver com dúvidas, sugestões, vamos mandando aí que a gente vai conversar, bater um papinho sobre isso hoje. E o Danilo falou uma coisa interessante, né? Diálogo, não é só de mãe para filho. Às vezes o diálogo é da gente com a gente mesmo, né? E com o filho, com o marido e com a funcionária. Quantas sessões às vezes eu atendo falando que, olha, não sei conversar com a minha funcionária, não sei ouvi-la. E as estratégias geralmente são as mesmas, né? E aí, Danilo, quais são as grandes dificuldades dos pais? Você atende adolescente, aí a coisa fica difícil, né? Na maioria aqui eu atendo bastante adolescente, adulto jovem, né? E a gente percebe isso, que existe uma dificuldade muito grande no fato do pai ou da mãe tentar ouvir o que essa criança ou que esse adolescente está falando, uma vez que a gente acaba escutando muito o que a gente quer ouvir e muito pouco Exatamente. aquilo que o adolescente está falando, né? Então, Uhum. né, existe um embate nas relações familiares porque eu acabo escutando uma coisa que, né, o meu ouvido às vezes não está limpo, eu não escuto o que o outro está dizendo. Eu escuto aquilo que eu acho que o outro quis dizer. E aí começa uma Uhum. briga imaginária entre os pais. Né? Até um pai me ligou hoje e falou: Danilo, não sei mais o que eu faço, estou sem conversar com meu filho tem já uns 8 dias. E aí ele está nessa dificuldade de se entender com o filho, porque o filho fala uma coisa e ele ouve outra. E aí existe um gap muito grande, que é onde a gente vai tentar ajudar aí. Quem tiver com algum gap grande aí com a família, manda aí que a gente tenta ajudar. Alguém está perguntando se você atende online, né, no Só Instituto online, então. Suassuna, só online, só online, só online. Esse é um projeto novo. Quem é que perguntou? Alguém já passou Passou rapidinho aí aqui? pela live. Então, esse é um projeto novo agora. A gente estou caminhando para isso. A gente vai atender uma vez só por semana presencial e o resto totalmente online. Uma vez que hoje meus clientes são muitos clientes de fora do Brasil, inclusive. E aí já anda facilitando essa comunicação. E até em Goiânia mesmo, né? As pessoas perdem, às vezes, meia hora por dia no trânsito. Né? E Uhum. se a gente perder meia hora por dia para ir e meia hora para voltar, a gente está falando que no final Uhum. do mês a gente perdeu um dia. Então, acho que as Uhum. relações vão ser repensadas e é uma forma, inclusive, dos pais se relacionarem com esses adolescentes. Né? Uhum. E tentando mostrar para esse adolescente que está, por exemplo, numa escola online, numa escola de transmissão ao vivo, a importância dele compreender que ele vai economizar tempo nesse novo cenário. Aham. Né? Tá, e aí você estava dizendo, né? De repente, olha,
Eu sou professora, peguem aí a canetinha, o papel, quantos ouvidos a gente tem? 2, né? Só que às vezes a gente não usa nenhum para escutar. Né? O Danilo estava dizendo, o pai quer conversar com o adolescente, mas falam linguagens diferentes. E aí o Danilo colocou, às vezes você não escuta o outro porque você está escutando o que você gostaria de escutar. Né? E muitas vezes na escuta você se projeta. Né? Então, nesse momento que você se projeta, o adolescente começa a falar com você, você já, de alguma maneira, acaba cortando. Então, acho que a primeira pergunta aí da live é o que você escuta quando você escuta e quem, né? E quem você está escutando quando você acaba escutando. E aí, o que mais E que você os disse pais, para esse pai? Qual foi a dica aí para esse pai? Fiquei interessada. não, e na verdade é isso. Os pais, o pai às vezes ele está escutando. O filho disse para ele: você não consegue. Uma das demandas foi: pai, você não consegue me desafiar, você não é ninguém. Então, assim, quando o adolescente está falando isso para o pai, você não consegue me desafiar, você não é ninguém, você não consegue ser rígido comigo. O pai ouve como se a criança ou o adolescente estivesse agredindo o próprio pai. E a leitura tem que ser diferente, assim, na verdade, aquele adolescente só está usando esse momento para dizer de si. Ele está dizendo, aqui dentro da minha cabeça tem um cara que me desafia todo dia. Aqui dentro da minha cabeça tem um cara que me enche o saco todo dia. Então ele está dizendo muito mais dele do que, muito provavelmente, dessa relação. Ele usa muitas vezes o pai, a mãe, como uma forma de projetar-se, de se colocar no mundo. E aí o que a gente precisa ser é uma caixa de ressonância. Eu preciso devolver para ele Exatamente. aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está falando, e aí nesse momento eu vou conseguir mostrar para o meu filho realmente quem ele é e que assim, desculpa filho, não tem a ver comigo. Não sou eu que estou te desafiando ou não te desafiando, mas é esse rapazinho que tem aí dentro da sua cabeça, né, esse grilo falante. Eu falo sempre que a gente tem um grilo falante, né? Galante. E o Gepeto, que estão ali à nossa volta. Então, é fazer com que esse adolescente escute a própria demanda, vai facilitar a vida do pai. Então, assim, uma coisa interessante é que menos é mais. Quanto menos eu falo, mais eu deixo o adolescente se escutar. Mais eu deixo ele falar, mais eu deixo ele se colocar. E conforme ele vai se colocando, ele se escuta. Né? E aí a gente consegue ter uma cura dos dois lados. Tá, então, nesse caso, o adolescente se sentia desafiado pelo pai, mas ele mesmo se, de alguma maneira, desafiava, né? E aí o pai pode perguntar, como é que é isso? O que é isso que você está dizendo? Prestem bem atenção. A gente precisa escutar, escutar e escutar antes de responder. Meu filho, como é que é isso que eu estou te desafiando? Né? Eu não coloco limite para você. Do que é que você está falando? Olha que interessante. E se Né? prepara que o Nós adolescente vai te temos. xingar, né? Na hora que você perguntar para ele, o que você tá... Filho, não tô entendendo o que você tá falando. Tá vendo? Você é burro. Você é um bosta. Vai Isso. se fuder. Então eles começam literalmente a se colocar mais e mais e com muita energia. Né? Então, assim, o pai, para fazer isso, ele tem que estar preparado para essa energia que vai vir desse adolescente. Porque ele xinga Exatamente. mesmo, ele fala que você é um bosta, que você não vale nada. E assim, de novo, né? Ele está usando esse momento como um momento projetivo. E aí o pai fala, claro que eu valho, olha aqui que eu estou te pagando terapia, entendeu? Então o pai, às vezes, acaba descendo no nível da criança ou no nível do adolescente. Então escutem aí, anotem uma ferramenta importante, que é a que o Danilo está dizendo. Escute os sentimentos do seu filho. Olha que interessante, o escutar, né? Para o seu filho falar. Eu tenho que escutar o sentimento que ele vem agregado a um conteúdo. E às vezes eles ficam, né, ligados no conteúdo e não compreendem o que? O sentimento. Então, Exatamente. né, na fala existe, que nem na música, existe a letra da música, você é um bosta, você é um filho da puta, vai se fuder, né? E existe também a musicalidade, vai se fuder. Então eu preciso escutar o conteúdo, que é a letra da música, e como o adolescente fala. Como? Às vezes ele está buscando um contato. Né? Então, o que ele está querendo quando ele, de alguma forma, está tendo esse tipo de relacionamento com o pai, né?
E o E os pais... adolescente, muitas vezes, ele vai querer estabelecer uma. Eu sempre uso a imagem de um forte, né? Toda vez que a gente faz uma viagem, você vai visitar um forte, provavelmente a pólvora ou as coisas mais preciosas, elas estão escondidas num lugar específico e tem uma fortaleza em volta. Então, quanto mais esse adolescente se mostrar fechado, muro alto, difícil de ultrapassar, maior o tesouro a gente tem ali dentro. E a gente tem que estar sempre atento. É claro que seu filho não vai se abrir para qualquer um. É claro que ele não vai se abrir de qualquer jeito. Porque é tudo que ele tem. E se você, enquanto pai, não gostar do que está ali dentro? E se ele mostrar de tudo que ele... Né? E é o que uma mãe está falando. E quando você, de alguma maneira, não concorda, né? Quando você não concorda, o que é que você faz? Olha que interessante. Eu não preciso concordar, mas eu preciso escutar e eu preciso confirmar a experiência do indivíduo. O que é confirmar? Né? É validar. Aquele adolescente está sentindo isso. Né? Eu me lembro de uma criança que disse assim, eu odio minha avó. Gente, ela tinha 3 anos. Eu odio minha avó, não sabia nem falar odeio, né? Ela não fala brasileiro, porque ela era de uma outra nacionalidade. Eu odio. A mãe levou a menina para terapia. Ela tá odiando, ela tá odiando, ela tá odiando. Quer dizer, a mãe não estava conseguindo escutar, né? Aí eu cheguei no consultório e falei, como é que é esse odio? Ela não fala brasileiro. Não, tia, ela fala uma língua que eu não entendo, eu não gosto, eu não quero conversar com ela. O problema é que ela não estava conseguindo entender a língua da avó, não é odio, entendeu? Ela não estava com ódio, ela estava dizendo, eu não consigo comunicar com a minha vovó. Então, o que a mãe escuta, né? Então, é importante, você tem que falar para o teu filho escutar, né? Mas você tem que saber escutar também. Quando a gente não precisa concordar. Eu tenho um adolescente que ele começou a experimentar maconha. Nossa, os pais entraram assim em pânico, em pânico. Eles não tiveram, gente, condições de sentar e falar, meu filho, o que significa você estar fumando maconha agora? Tudo tem um significado. Tem um autor que diz assim, ó, quem não escuta o significado não escuta nada. Então, qual o sentido? O que está acontecendo com você? Eles já foram tirando absolutamente tudo do menino, cortaram as amizades, né? Agradeceram a pandemia, porque aí o menino está preso num quarto. Então, ele não está escutando. E quanto mais preso o menino fica, é isso que os pais não entendem. Quanto mais preso ele fica, menos ele fala com o pai e com a mãe, mais solitário, e aí qualquer outra amizade que passar e concordar com o que ele fala, mesmo que seja uma coisa errada, ele vai embora. Claro. E aí o pai pergunta, quando é que eu vou ter esse adolescente de volta? Nunca mais, por isso que o pessoal fala aborrecente e tudo mais. Então, assim, é uma pegada muito mais de você tentar escutar o que ele está falando e ele está conversando com você, não é para você concordar ou discordar. Ele só está falando com você, ele tá se colocando para você. Então, entenda que seu filho está, nesse momento, confiando em você. Não se importa com o que ele está falando. Né? Se ele está falando alho ou bugalho, não é isso. A questão é, ele confiou a você tudo que ele tem. E se isso é certo, se isso é errado, depois a gente vê. Mas acolhe, dê colo. Porque é nesse momento que a gente vai estabelecer essa relação para que ela não seja desfeita nesse momento tão complicado da vida do adolescente. É super interessante isso, quer dizer, que não é concordar ou discordar, né? O Danilo falou uma coisa super importante. Primeiro momento é escutar, é acolher, é tentar digerir e verificar o que mexe com você aquele conteúdo. E aí, numa sessão de família, eu falei, gente, vamos estudar sobre a maconha, olha que legal, vamos escutar, né?
O pai, você pesquisa aí sobre a maconha, o filho vai pesquisar também, a mãe também. Vamos estudar sobre isso, porque o menino falava que fazia muito bem, o pai falava que fazia muito mal. O que que é bem, o que que é mal, em que contexto, qual o sentido, qual a função. Então, escutar também o que seu filho está querendo lhe contar é adquirir informações, conhecimentos a respeito daquilo que ele está dizendo. E eu fiquei, assim, muito assustada, porque aí esse pai disse, começou a compreender, o menino fumava uma vez por semana, e o pai disse assim, olha, todas as vezes que você sentir vontade de fumar, você me conta. É que o Danilo estava falando da confiança. Você me conta todas as vezes. Aí o filho chegou e falou, papai, eu tô com vontade de fumar. Mas eu já te falei que você não fazer isso. Entendeu? Aí você Então, afasta ele, né? isso, aí o menino falou, bom, então eu realmente não posso falar com o meu pai. E mais interessante que eu estava trabalhando com esse menino, né, é que a maconha foi a ponte, gente. Olha que coisa incrível. O sintoma é a ponte para ter o diálogo. Então, que tipo de ponte o meu filho está precisando ter? Ou agressividade, né? Ou a mesma maconha, ou namorar quem você não quer? Que tipo de ponte ele está fazendo para ser escutado por você, né? E muitas vezes, Virginia, a intimidade traz repúdia. Então, assim, quando você se dispõe a ouvir o seu filho, quando você se dispõe a estar com ele, quando você se dispõe a escutá-lo, a ouvir o que ele tem para dizer, não significa que ele vai falar tudo para te agradar. Ele não é uma criança de 6, 7 anos tentando te manipular, como as crianças fazem para ganhar um iogurte ou alguma coisa. Se você criou bem seu filho, ele vai ser diferente de você. Então, assim, a partir do momento que eu estou trazendo essa proximidade, eu trago intimidade. Se eu trago intimidade, eu não estou garantindo que a gente vai ser igual. Eu estou garantindo, inclusive, a nossa diferença. E a gente vai se encontrar nas diferenças que a gente tem, a gente vai se encontrar em momentos de discórdia. Então, tem filho que vai ser mais petista, tem pai que vai ser mais PMDB, ou enfim, eu não entendo muito de política, mas isso às vezes gera briga na casa. E o que a gente tem que entender é que nós somos diferentes. E qual o problema nisso? Qual o problema? Isso. Então, abrir a porta para a intimidade significa, inclusive, perceber quão diferente nós somos. Isso. Né? E ele não é mais aquela criancinha que, meu filho, que bonitinho. Se eu chamar meu filho aqui, agora ele vai vir, vai fazer uma graça para agradar todo mundo e vai embora. Se você chamar um adolescente e fala, pô, pai, para com isso. Que merda é essa? Sacanagem. Entende? Então, ele vai começar a colocar a opinião dele. E aí muitos pais às vezes falam, não, tá colocando a asinha para fora, colocando as garras para fora. Ainda bem. Isso. Se ele tá colocando a asa para fora, ele vai voar. Se tá colocando garra para fora, ele vai caçar. Então deixa ele ir, deixa ele no caminho dele. E se ele bater a cara e cair, aí a gente segura. Aí a gente está aqui atrás para acolher. A gente não está na frente para proteger, mas a gente fica agora atrás para acolher na queda esse adolescente ou essa criança. Porque não dá, ele não pode ser igual a você, não tem jeito. E é tão interessante isso que o Danilo está dizendo, porque a diferenciação é sinônimo de saúde mental. Né? Existem vários mecanismos de defesa. No meu feed, no mês de fevereiro, eu falei de todos os mecanismos de defesa, né? Então, um deles é a confluência. A criança é muito confluente, ela copia o pai. E o pai vai gostando dessa ideia, porque os filhos acabam sendo uma extensão, né? O cordão umbilical vai esticando, esticando, esticando. Então, na adolescência, começa a ocorrer o quê? A diferenciação. Eu sou eu, você é você, e o cordãozinho se rompe. E muitos pais, né? No meu vídeo também eu falo muito sobre superproteção. Mães e pais que têm empregos aí de pai e mãe, eles não conseguem aceitar a diferença, né? Principalmente quando aquela diferença lembra o outro cônjuge, né? Aí pronto, aí a coisa pega. Então, novamente, quem que eu estou escutando quando eu estou escutando o meu filho? Aí estão dizendo aqui que a maioria dos pais dizem que enquanto comeram do feijão dele, tem que agir do jeito dele, né? Bem coisa do nordestino mesmo, né, Silvana? Olha. Mas não que tem problema. coisa maluca, Silvana, né? Silvana, não tem problema se você falar para o seu filho que enquanto ele comer do seu feijão, ele tem que respeitar as suas regras. E aí, respeitar a regra é diferente de pensar diferente.
Aham. Então, assim, Agora, porque para muitas pessoas pensar diferente, a regra pode ser dentro de casa, tem que pensar como eu penso, né? e aí é isso que a gente tem que trazer para esse pai. É assim, você comeu do feijão do seu pai e nem por isso você está igual a ele. Parabéns, você cresceu. Uhum. E é resgatar isso. E assim, não é só no Nordeste isso não. Aqui em Goiás a gente também tem. Ah, enquanto você morar debaixo do meu teto, tem que ser do meu jeito, né? Até teve uma mãe que Aham. perguntou aí, como é que eu faço para o meu filho fazer terapia? Ele achar que não quer, acha que não precisa não precisa fazer terapia. Como é que eu faço para ele fazer terapia? Não adianta a gente tentar impor nada para ninguém. Terapia não é igual um remédio que você abre a boca da pessoa, coloca lá, tampa o nariz e faz ela engolir, né? Uhum. É despertar nesse outro o despertar-se. É tentar ver se Aham. esse outro deseja se conhecer. Então, assim, Uhum. é perguntar para esse adolescente: você quer se conhecer? É perguntar para essa família: pai, mãe, eu entendi o que você disse. Quando estiver debaixo do seu teto, confia em mim. E é verdade, os pais sabem muito mais do que os adolescentes. Só que eu preciso conscientizar essa família de que o filho também precisa bater a cara. Ele também Aham. precisa se machucar emocionalmente para ele poder crescer. E é tão interessante porque às vezes o filho se machuca, dói menos no filho do que dói na mãe. A mãe e o pai exageram aquele sofrimento e o cara tá numa boa, né? Valeu. Então, é super importante isso, né? Escutar não é Dói muito nos pais. concordar, dói muito nos pais, não é concordar, né? Mas eu preciso saber também como discordar, né? Como é que eu vou me colocar? E essa discordância também está em função do quê? De manter a sua autoridade? Algumas pessoas disseram que os pais estão perdendo o limite, né? E estão virando amigos dos filhos. Gente, não é de amigo que ele precisa. Tem hora que ele vai precisar do pai e tem hora que ele vai precisar do amigo. Mas no amigo, pai amigo, não é exatamente o amigo que está aí na rua. Né? Eu tô com uma adolescente que a Até mãe porque diz. os amigos da rua, eles vão ser extremamente confluentes, eles vão dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. É igual quando a mulher vai escolher uma roupa, você já liga para aquela amiga que vai gostar daquele tipo de roupa. Então, assim, o Uhum, amigo da rua é aquele amigo que diz aquilo que eu quero ouvir. Né? Então, se a mulher está se exato. sentindo bem, ela vai numa loja, olha uma roupa e se a funcionária da loja falar está bonita, ela compra. Se a mulher estiver mal, fala, nossa, essa vendedora é falsa, hein? Então, Uhum. assim, ser amigo é uma coisa e avalizar tudo, falar o que o outro quer ouvir é outra coisa. A Sheila está dizendo, ó, cuidado com o preconceito com o nordestino. Eu sou nordestina, Sheila. A família toda do Nordeste. O Danilo salvou a gente, né? O Danilo falou, ó, não é só o nordestino, é de uma maneira geral. Obrigada, obrigada por essa observação aí que você fez. Então, eu estava falando da caso de uma adolescente, a mãe disse, olha, quando você perder a virgindade, você precisa me contar, você precisa me contar, você precisa me contar. Gente, não teve ponte desde a infância. Como é que eu vou chegar para minha mãe e falar transei, né? E aí, Andréia, desculpa, meu comentário foi meio preconceituoso. Verdade, Andréia. Teve uma pessoa que deu exemplo que nem nordestino, aí eu peguei o nordestino, porque a minha família também fazia muito isso, ó. Eu lembro que meu pai falava assim para mim: eu só deixo de mandar em você depois que você disser sim no altar. Né? Então, quando eu li isso, de alguma maneira eu percebi e me conectei com a minha experiência, era assim mesmo. Mas o Danilo falou: ó, não é só o nordestino, não. Né? De uma maneira geral, dependendo da personalidade, vamos tirar então essa característica, né? Setorial e regional, mas dependendo da característica dos pais e dos legados familiares, às vezes os pais aprenderam isso, ó. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem aí que comer na minha mão. Então, esse é o antidiálogo, né? Então, existem algumas regras, mas eu também não posso impor a minha personalidade na personalidade do meu filho. Mas essa adolescente está em pânico, porque ela está tendo uma vivência sexual com o namorado dela e ela não tem coragem de contar para a mãe, mas ela fez uma promessa, né? Mas é uma promessa que ela não está conseguindo cumprir porque não houve o diálogo em relação, por exemplo, nesse caso, à sexualidade, né? Porque o pai, a gente está falando muito de adolescente, né?
a questão dos pais é que a adolescência dos filhos acaba trazendo a nossa adolescência de volta também, né? E aí É, a e, e, coisa é, começa a pegar, né? e assim, Ah, e as coisas vão pegando, toda vez que a gente está escutando alguma coisa, as coisas pegam nas nossas feridas, né? aham, Então, assim, quando a gente está conversando sobre um assunto X ou um assunto Y, acaba tocando numa ferida que é muito mais minha do que do outro. uhum, Então, de repente, por exemplo, se o pai ou a mãe tem aquilo resolvido na existência, na experiência dela, ele não está nem aí, né? Então o filho uhum, chega em casa e fala: ah, pai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Se eu tenho aquela ferida aberta em mim, eu vou falar: ó, filho, cuidado com isso, não faça. E eu vou agredir o meu filho, vou agredir o outro, muito mais porque me fere, porque é uma ferida aham, que eu não consegui trabalhar em terapia, né? Ou nos outros lugares, nos outros contextos, do que muito mais aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está dizendo. Então, assim, de uhum, novo, a gente acaba escutando o mundo a partir do nosso ouvido, a partir daquela dor que eu tenho, muito maior do que talvez a dor do meu adolescente que simplesmente disse: ah, mãe, eu quero viajar ali para o Nordeste, eu quero viajar para o Sudeste, enfim. Né? Como você vai viajar sozinho? É um absurdo, não vai pegar avião, tempo de Covid. Então vira uma confusão em casa, mas é muito mais a mãe que está com essa dor, com esse medo de ser contaminada, por exemplo, do que realmente a existência desse adolescente, dessa criança. Então, assim, nessa relação, conecta-se muito o adolescente que eu fui com esse adolescente que meu exatamente. filho está sendo, né? E aí as Uhum. minhas dores, as minhas questões, elas vão sendo colocadas muitas vezes na boca do outro, na boca do meu filho. Eu acabo vivenciando aquilo que é meu e aquilo que de alguma forma eu acabei vivendo ou não vivendo. Então pais que às vezes viveram aí na farra aqui em Goiânia falam para os filhos: isso não é certo, não, com medo de que o filho passe aquilo que ele passou. Uhum. E aí, já que a Uhum. Virginia gosta de falar, né, vamos escrever e tudo mais, vamos escrever sobre quais são aquelas coisas que eu vivi que me Isso, fizeram ótimo. mal, mas me Isso, fizeram crescer. Porque aí eu isso. estou entrando em contato com a minha adolescência, eu estou entrando em contato com os meus medos, com os meus preconceitos, com a minha Uhum. individualidade, e aí eu vou ver se é o meu filho que está vivendo isso, se essa dor está sendo vivenciada pelo meu filho, se está na boca dele, ou se está no meu pensamento, se é um preconceito, ou se é uma dor que é muito mais minha do que do adolescente. E aí alguém está dizendo que literalmente o filho nos atravessa. Olha que maravilha essa colocação, né? Nos atravessa em todas as fases da vida. Exatamente isso que o Danilo está dizendo. Então, vamos anotar aí, né, as minhas feridas. Eu acho que nós somos crianças e adolescentes feridos, crescidos, disfarçados. Às vezes nós crescemos por fora, mas não crescemos por dentro. Então, algum exemplo de ressonância que me ocorreu, vamos supor, um pai que teve a adolescência absolutamente reprimida. O que de alguma maneira ele vai fazer? O que vocês acham? Né? Um pai que teve uma adolescência reprimida vai, de alguma maneira, soltar esse adolescente. Aquele que teve, que foi muito solto e sabe o que acontece, a tendência é o quê? É prender. Aquele pai que foi meio sem vergonha não vai deixar a menina namorar antes dos 18 anos. Então, o quanto, né, que a nossa criança interna, o nosso adolescente interno, impede uma escuta. Isso que nós estamos falando. Né? Entre eu e você, o que impede a escuta? Né? Às vezes, essas barreirinhas aqui, ó, eu queria que, se eu tivesse numa sala de aula, eu ia falar para todo mundo por a mão, fazer assim, ó, quais são essas barreirinhas que impedem de enxergar, de escutar, né? E aí E teve como um. o Fabrício colocou aqui, ó, meu filho tem 14 anos, não consigo conversar muito com ele, minha esposa bate um papo melhor. Então para de conversar e começa a bater papo. É isso. Às vezes a gente quer ter uma conversa muito intelectualizada, muito preocupada, muito cheio, desculpa, gente, eu sou assim, muito cheio de mimimi com adolescente. Bate logo a real, fala logo para ele o que você pensa. Então, Fabrício, chega lá pro seu filho e fala para ele o que você quer falar. Às vezes, se você quiser tomar uma cerveja com ele, você toma. Às vezes, se você quiser falar
de qualquer coisa que você quiser falar, fala direto, seja direto com ele, você e ele. Então, assim, bater papo é a melhor coisa do mundo. Quando a gente fez uma conversa, é quase como se eu colocasse uma gravata para conversar com meu filho e tudo mais. Então, assim, cara, relaxa, bate um papo com seu filho, faz igual a sua esposa está fazendo, porque é disso que eles precisam. Eles precisam dessa informalidade. Infelizmente, gente, para o adolescente, né, o mundo está muito chato. O mundo está muito chato para o adolescente. Muito. Ele tem que acordar às 7 da manhã, ele tem que assistir aula, ele não pode olhar para o lado, ele não pode olhar para cima, ele não pode olhar para baixo, até meio-dia, ele passa o dia inteiro sendo cobrado. Chega em casa, almoça, volta para estudar. Ou então está assistindo aula em casa. Ele chega na escola, ele fala A, o amigo reclama. Não, mas agora você está falando mal de negro. Ele fala B, não, agora você está falando mal de mulher. Ele fala C, então o adolescente não pode falar. Né? O pessoal fica às vezes com medo da ditadura. E esses dias um adolescente falou assim, Danilo, eu vivo uma ditadura. Uma ditadura da beleza, uma ditadura do dinheiro, uma ditadura das palavras, que eu não posso falar mais o que eu penso, né? Que o povo de certo está chamando de modernidade, não sei se isso é moderno ou não. Né? Mas então a gente está enjaulando esse adolescente na sala de aula, no jeito de falar, no jeito de vestir. Ele não pode ser ele. Exatamente. E aí as pessoas se espantam quando eles resolvem se matar. Eu defendo isso? Não defendo isso. Mas ele já está inexistindo, ele não pode ser. Aí ele vai lá para o computador jogar o dia inteiro. Aí lá ele pode xingar. Lá ele pode falar o que ele quiser. Lá ele pode banir quem ele quiser. Ele pode falar qualquer coisa. E as pessoas se espantam. Mas por que meu filho vive lá dentro do computador? Porque lá ele pode ser ele, gente. Lá ele pode falar o que ele quiser, ele pode brigar, ele pode xingar, depois já desculpa, depois não desculpa. Então, assim, o mundo fora, ali fora daquela porta, para o adolescente, tá muito chato. Eu não sei para os adultos, né? Aí depois cada um faz aí seu exame e vê como é que tá a sua própria vida. Mas para o adolescente está extremamente chato. Ele não pode ser ele. E aí no computador, no joguinho, ele é uma maravilha. Ele pode ser... No Minecraft ele pode criar. Tem uns lá que ele pode dar tiro, pode jogar a agressividade dele para fora. Ele pode pensar, tem vários jogos que eles precisam pensar. Então, assim, eles vão utilizando isso que a gente deu para ele na infância, né? Seja uma habilidade A ou B, eles vão utilizar isso dentro do jogo. E aí eles se esquecem dessa relação familiar. É muito interessante isso que você está dizendo, né? Porque isso é uma escuta, né? O nosso tema é sobre escuta. Quando o adolescente chega cansado, o que você tem que escutar? Não é ele falar assim, ai, mas que saco aquela escola. Escuta o sentimento, ele está se sentindo pressionado. Então, achei importantíssima essa colocação do Danilo. A gente acha que a gente tem direito de estar cansado. O menino só estuda. O que mais que você quer? Ir numa escola tão cara. Então, você está escutando o que você paga. Mas eu queria que vocês tirassem essas amarras aí dos olhinhos e olhassem aquele adolescente por detrás de toda aquela petulância. É isso que é escutar. Às vezes, daquela agressividade, tem uma pessoa pedindo socorro. Teve uma mãe que disse assim, minha filha de 10 anos está trancada no quarto, o que eu faço? Gente, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, se confessem. Sabe o que é confessar? É o que o Danilo falou um pouco, né? Saia da formalidade. Até o Fabrício falou que entrando no chevette com o filho, parece que eles conseguem conversar. Mas quando eu estou falando também uma outra quebra de formalidade, é bater no quarto dessa menina de 10 anos e falar, olha, a mamãe gostaria muito de conversar com você, mas eu não estou sabendo como. Eu gostaria que você me desse uma dica de como eu posso conversar com você. Não é abrir a porta e falar, olha, eu quero conversar com você agora, porque você é minha filha. Não, ela não vai te escutar. Mostra humildade. Eu não sei como falar com você. Me dá uma dica, não precisa ser agora, não. Às vezes nem você sabe. Eu só estou querendo te dizer do meu desejo, da minha proximidade com você. Fala do seu desejo. Fala do como é que você se sente, não o que você pensa. Eu penso que você deveria, não. Eu me sinto assim, eu gostaria de ser uma mãe, posso ter errado, não construir essa ponte, né? Mas, de alguma maneira, como é que a gente pode construir agora? Mostra que você tem boa vontade. E outra coisa, essa menina, aos 10 anos que ela está se trancando lá, ela está no mundo dela. Às vezes, aquele mundo é a realidade que ela gostaria de viver. Então, deixa ela no mundo dela. Agora, vamos ter um horário também, aí entra a regra de casa.
olha, na hora do almoço eu quero todo mundo sentado na mesa, né? A mesa. Então, essa é uma regra. E outra coisa, o quanto que vocês se recolhem também né, nas redes sociais, impedindo que o diálogo aconteça. Então, a gente pode marcar um horário para a gente estar. Todo mundo deixa o celular, né? E vamos conversar a respeito de qualquer coisa. A gente não Fone de pode ouvido. chegar, né? Fone de ouvido virou uma parede. O pai coloca o fone de ouvido, o filho coloca fone de ouvido, e aí a gente está lá andando pela casa de fone de ouvido. Então eu fiz uma parede, e desculpa a expressão, mãe, você vai brigar comigo quando acabar a live, mas foda-se quem está do meu lado. Entendeu? Então assim, eu coloco um fone de ouvido, coloquei uma parede aqui, eu estou na sala, mas eu estou na sala no meu mundo. Então assim, isso que a Virgínia falou, bate na porta, e se sua filha te mandar, vai pro inferno, eu não quero falar com você. Ótimo, ela já falou. Ela já falou com você, tá excelente, mesmo que seja para te xingar. Né? Ela já descobriu que você está ali igual, não sei se alguém aqui acredita ou não acredita em Deus, mas assim, braços abertos sempre a te esperar. Então fica igual o Cristo Redentor, fica de braços abertos, que esse adolescente vai vir. Esse adolescente vai chegar. Mas pelo amor de Deus, diminui o mimimi com ele. Porque senão o moleque fica sem vontade de conversar com o pai. Aí vem pro terapeuta e fala, Danilo, mas o que você faz? O que eu fiz? Eu comprei um mouse igual deles, que pisca, eles acham o máximo, porque eu tenho um mouse igual deles. Eu comprei uma cadeira, não sei se dá para ver, uma cadeira igual a deles, eles acham o máximo, porque a gente vai se comunicar a partir daí e a gente vai gerar uma confiança. E a partir do momento que ele confia em mim, a gente pode confiar, a gente pode fiar com. E aí a gente está junto. Para as coisas boas, para as coisas ruins, para a sexualidade, às vezes para não falar nada, né? Então, é isso que é importante. Eu tenho que estar ali e acolher essa criança. Porque aí ele não vai entender que eu sou aquele cara que caga a regra na cabeça dele, mas eu sou aquele cara que está do lado dele. Então, como é que ficam as regras? As regras são regras, mas elas não precisam ser chatas. As regras elas precisam existir e a gente entender e internalizar por que elas funcionam. É fácil fazer o certo? Não. Não é fácil. Agora, eu preciso mostrar para esse indivíduo o que vai fazer de sentido na vida dele. Agora tem mãe que briga, por exemplo, porque o menino deixou a toalha em cima da cama. Pelo amor de Deus. Tu vai brigar com teu filho que está aí com 12, 13, 14, 15 anos. O moleque está com 15 anos, mais 3 ele passa no vestibular fora. Você vai brigar com quem? Então assim, aproveite os 3 anos que estão restando aí. E quando você estava falando de regra, né? Eu acho que as regras, elas podem, já que nós estamos falando de diálogo familiar, serem dialogadas, percebe? Então, não é uma regra de cima para baixo também. Então, vamos sentar, gente, vamos ter um horário de jogar, né? Os videogames são bons ou não, depende de que videogame, qual é a idade, né? Quanto tempo ele fica. Então, essas regras precisam conter também a participação dos adolescentes. E tem uma mãe aí que disse, mas o adolescente não quer fazer terapia. O Danilo falou, é verdade, não tem jeito de obrigar a fazer terapia. Mas enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de uma experiência minha. A mãe queria que o filho fizesse terapia. Eu a convidei para terapia. Olha que legal, né? O que você acha, mãe, de você vir para terapia? Vai você, mãe. Isso é muito legal. A criança vai entender que você está procurando ajuda. Você está procurando ajuda. Eu lembro de uma criança, ela tinha 10 anos e ela ficou assim no consultório com muita raiva, com muita raiva, com muita raiva. Ela estava obrigada ali. Eu não quero estar aqui. Eu falei, não, então você nem vai entrar. De repente, a sua mãe é que está precisando, não é? Ela... E a mãe dela era médica, ela disse assim, sabe que eu não entendo? A minha mãe é médica, ajuda todo mundo, não consegue me ajudar, vai ter que te pagar. Olha, eu fiquei assustada com a menina. Eu quero que a minha mãe faça terapia. Gente, 1 mês depois a menina estava também em terapia. Então, o filho não quer ir? Vá você, vai com seu marido e conta para eles, olha, a mamãe está em terapia, né? E geralmente eu faço assim, olha, agora vamos convidar seu filho. Chega lá e fala, olha, eu estou precisando que você vá lá falar mal de mim. Gente, eles adoram, né? Aí, às vezes, eu mando um WhatsApp e falo, olha, eu não te conheço, mas de alguma maneira faz aí uma lista das coisas que estão acontecendo na sua casa, né, para que você possa compartilhar comigo. Então, esse diálogo, muitas vezes, ele precisa ser mediado, sim. Às vezes, sozinho a gente não consegue. Então, não mande o filho, vá você para a terapia.
A minha primeira cliente foi assim, Raquel tá assistindo aí, se eu estiver mentindo, ela fala, ela fez a ficha pro filho dela, mas quem veio para terapia foi ela. Ela disse, eu quero, e foi minha primeira cliente 18 anos atrás. Ela falou, eu Aham. quero entender como lidar melhor com meu filho. Eu quero aprender a lidar melhor com essa história Isso, toda, ao invés de só colocar meu filho na exatamente. terapia. Então, assim, Uhum. eu acho que essa postura de humildade que a gente tem diante do outro, diante da criança, do adolescente, do idoso, na relação de casal. Então, se eu tenho essa humildade, não é me rebaixar, mas é me retirar, dar um passo para trás para que o outro se coloque. Eu acho que a gente, Uhum. às vezes, as pessoas hoje estão muito preparadas para o embate. Né? Ao invés de Uhum. soprar uma fogueira do outro para que a gente se aqueça, as pessoas tentam apagar o fogo do outro. Então, assim, dá um passo para trás e deixa seu filho se mostrar, deixa a fogueirinha dele pegar fogo, deixa ele mostrar do que ele é capaz. Só que esse dá um passo para trás, tem muito pai que acha que é negligência, tem muito pai que acha que eu vou estar eu vou estar colocando meu filho para trabalhar muito cedo, Danilo, pelo amor de Deus. Eu tive um pai ontem que falou, como é que você quer que eu leve meu filho para o trabalho? Eu falei, leve e economiza comigo. Hoje o moleque acordou 6 da manhã desesperado para ir trabalhar e foi trabalhar. Foi trabalhar com o pai, achou o máximo. Falou, Danilo, nunca vi tanto ferro velho na minha frente. E ele está lá com o pai. E aí a gente está Uhum. junto, independente de onde, independente de Uhum. como, mas a gente está junto. E aí é Uhum. essa união que a gente nutre hoje que vai desenvolver, por exemplo, para o pai de hoje, uma velhice mais saudável. Porque a hora que você estiver lá com seus 60, 70, 80 anos, esse filho volta para É. essa casa e você vai ter esse cuidado. Então, a gente está falando de um diálogo contínuo e eterno. Hum. E que precisa ser construído devagarzinho, né? Eu estou com um cliente, né? Ele estava, meu Deus, eu vou lá para a fazenda do meu pai nessa época de pandemia. Meu pai não conversa comigo. Ele fica conversando com o gerente, olha que loucura, e não me escuta. Ele não me escuta, ele não me escuta de jeito nenhum. Né? Ele não reconhece o meu esforço. Gente, isso é uma outra coisa do diálogo. Eu preciso escutar, não é só o conteúdo, eu preciso escutar o esforço que o meu filho está fazendo. Para ele é difícil, aquilo para ele é muito pesado. O adolescente, já que nós estamos falando aí de adolescente, o Danilo é especialista em adolescente. Alguém falou uma indicação, é ele, gente. Adolescente é com o Danilo. Né? Eu fico mais com criança, com casal, com família, mas adolescente é ele. Então, eu fiz uma sessão, né, com o pai. Olha que, gente, isso é incrível. Aí o menino falou: eu me esforço. O pai falou: você não se esforça. Preste atenção nessa dica. Eles estavam pegando na palavra esforçar, no verbo esforçar. Eu me esforço, não se esforça. Eu me esforço, não, você não se esforça. Anotem essa dica, é imperdível. Tente verificar o significado do, né? Você não se esforça, você não tem interesse. Aí eu falei, pai, ele está dizendo que se esforça. O que é esforçar para você? Perguntei para ele. Ele disse, me esforçar é fazer um monte de pergunta a respeito do plantio. O pai falou, não, preguiçoso, doutora. Acorda meio-dia. Se esforçar é acordar 5 horas e ir para a lavoura comigo. Olha que coisa linda! Então, eles estavam brigando por um nome, esforço, no esforço, esforço, e cada um estava tendo um dicionário diferente. Hoje, gente, sem mentira nenhuma, eles devem estar me ouvindo todos os dias, 5 horas da manhã, esse menino acorda. Aí ele falou, eu preciso de um descanso, eles voltam às 19 horas, tem muita coisa para fazer lá, e ele tem 1 hora de almoço, e eles estão felizes. Gente, bastaram 2 sessões, né, entre o E pai e o essa filho, já questão do, estava. e essa questão do dicionário, né, Virginia? Essa questão do Muito. dicionário é muito importante. Uhum. A Virginia Que nem sempre quando o coloca filho. isso. Pode falar. Ah, não, é que tem terapia online, Danilo. Quer fazer sessão com o filho e dá para fazer online? O que você Só acha? online, Danilo. Danilo agora só atende online, virei adolescente. Vou atender só em casa para facilitar e poluir menos esse mundo e perder menos tempo no trânsito, poluir menos a cidade, dar mais espaço para quem quer andar por aí. Mas assim, é muito importante. A gente, inclusive, vai lançar um grupo para os pais que quiserem. A gente vai lançar um grupo sobre essas questões, né, de diálogo familiar. Depois a Virginia vai falar um pouco mais sobre isso. No Instagram dela vai ficar aí essa questão.
Então, se a gente quiser fazer de grupo, a gente vai ter essa opção também, né? Eu e a Virgínia, é de 15 em 15 dias às quartas-feiras. Mas quem quiser fazer terapia também, a gente até estava falando com o Carlos Frederico, que está assistindo a gente. Falou, tô só Eita. ficando quietinho em casa, porque esse negócio do Covid é complicado. Mas voltando à questão do dicionário, é muito importante, porque quando eu digo o que você escuta? O que você escuta do que eu digo? Então, isso assim, é muito importante. A gente tem que entender que, querendo ou não, essas crianças, esses adolescentes e a relação com o outro, ela vai depender, sim, da nossa escuta, principalmente. Porque o que está mais contaminado hoje em dia é a escuta. Antigamente, mas antigamente, gente, antigamente, o futuro vai ser futuro, pós-Covid a gente nem sabe se existe. O que a gente sabe que existe são hoje crianças, adolescentes, que precisam se expressar de algum modo. Antigamente a gente podia ser deprimido, né, e podia escrever no papel de pão, e aí uma das músicas mais lindas que eu conheço foi feita por um cara que estava deprimido, levou um fora, estava bêbado, e escreveu no papel de pão para a mulher que vinha e voltava da praia: olha que moça mais linda, mais cheia de graça, essa menina que passa num doce balanço a caminho do mar. Hoje em dia a gente não permite o adolescente a ficar deprimido. A gente não permite que ele vá para dentro do quarto, às vezes, e sinta aquela dor. Ele precisa. Ele precisa sentir a dor. Ele precisa sentir a alegria. Porque é disso que é feita a vida. A vida é feita tanto de alegrias quanto de tristeza. Mas mais triste, mais feliz, a gente não tem mais e menos. A gente não está falando de matemática, a gente está falando de vivência. Pode ser que uma vivência dure um ano e pode ser que um cheiro te lembre eternamente de alguém. Então a gente não está falando de um tempo específico, mas a gente está falando de vivências, de experiências que a gente não deixa esses adolescentes terem. E às vezes não deixa ter essas experiências porque está sofrendo com as próprias experiências, não é? Então, novamente, você se escuta, né? Tem uma tarefinha aí que, inclusive, no nosso curso a gente vai passar para vocês, mas já estou dando aí, ó. Você escuta seu pensamento? Você escuta os seus sentimentos? Você escuta as suas sensações? Você escuta o seu comportamento antes de escutar de alguma maneira do outro? Né? Ele precisa do sofrimento. E é muito interessante, né? No meu vídeo também, outro dia eu falei qual é a diferença entre dor e sofrimento. Gente, a dor é inevitável. Né? Você nasce já com dor, e você, quando dá a luz, já está com dor. Então, a dor ela é inerente à condição humana. Agora, sofrimento é a forma que eu decido e o tempo que eu decido carregar a minha dor. Então, o adolescente, gente, vocês não vão conseguir protegê-lo. Né? Ele vai sofrer na faculdade com o professor, ele vai sofrer no trabalho. Então, quanto maior for o sofrimento que você suportar, né, vendo o seu filho vivenciar, mais fortalecido e resiliente ele vai ser. Né? Por exemplo, o Sodré está perguntando aí, como tratar o pai que vai casar o primeiro filho? Do jeito que ele fez. Ele teve muito problema com o filho, e o que ele fez? Ao invés de atacar o filho, ele esperou o filho vir. Ele teve a sabedoria de mais de 6 meses ficar sofrendo em casa, chorando, indo para a igreja, indo para a terapia, sofrendo consigo mesmo, esperando o dia que o filho viesse. E o dia que o filho veio foi para convidá-lo para o casamento. Então, é nesse silêncio, Jesus precisou ficar 40 dias no deserto. Então, é nesse silêncio, às vezes, que a gente está fazendo muito mais pelo outro do que, às vezes, encher de palavra, encher de regra. Por exemplo, a internet está cheia de nego aí, falando um monte de regra de como viver bem, e às vezes o silêncio ele é mais edificante do que esse tanto de conversa solta. E às vezes chegar e falar, olha, eu não sei o que falar com você, olha como eu também não dou conta, né? Aí vem a humildade e também a impotência, é muito legal. E o que eu percebo é o quanto que eles se abrem com a gente, né, Danilo? Com a gente demais. Eles falam, né? Eu tenho uma menininha que está se masturbando, e aí ela faz sessão comigo, e ela diz, Virgínia, eu preciso te contar um negócio dentro do meu guarda-roupa. Gente, eu quero essa menina para mim, né? Quero. Aí ela contou lá dentro do guarda-roupa que ela está mexendo, que ela está gostando. Gente, que coisa maravilhosa essa experiência. E a menina está com um monte de culpa, porque ela não tem com quem falar. Então, os pais também não conseguem ouvir sobre as experiências sexuais das crianças. Aí, sessão vai, sessão vem, a mãe entrou, e ela falou assim, mãe, você vai para dentro do guarda-roupa comigo?
Primeira reação da mãe fala, não vou no guarda-roupa com você. Eu falei, vai, você vai lá dentro do guarda-roupa e escutar o que, que a criança, de alguma maneira, está dizendo. Né? E aí a menina disse, olha, mamãe, eu estou tocando no meu corpo, e foi muito bonitinha. Ela falou, eu fico tão aliviada, mamãe, eu fico outra menina para fazer tarefa. Olha que coisa linda. E a partir daí elas começam um diálogo. Aí outro dia a mãe falou para mim, doutora Virgínia, todas as vezes que ela vai fazer isso no quarto, ela fala, mamãe, tô indo. Ó, que linda, mamãe, eu tô indo. E a mãe falou, não quero ouvir mais. Eu falei, vai ouvir? Vai ouvir. Quer dizer, por que ela não quer ouvir mais? Porque ela tem também uma sexualidade reprimida, né? E os pais também reprimiram. Então, eu acho a criança muito pura, a criança quer dialogar, nós é que não temos escuta, né? E uma outra estratégia, quando eu lembrei desse caso de enfiar a mãe dentro do guarda-roupa, né? É ir ao mundo do adolescente, ir ao mundo do cliente. Alguém colocou aí, tem que entrar no universo deles, no universo deles, com o vocabulário deles. Para eu conversar com o outro, eu tenho que ir até onde o outro está. Eu preciso de um GPS aí para que de alguma maneira me guie. E eles dão dicas, né, de como lidar com essa situação. E na verdade, a Adriana perguntou aí como é que a gente faz que a gente não entende a gíria deles. A gente não entende a gíria, mas a gente entende o contexto. E pelo contexto a gente pega parte do texto. Então, assim, não tenta entender tudo que ele fala. Quando a gente está aprendendo inglês, a gente também não pega pelo contexto. Então, assim, vai pelo rumo. Ele vai perceber que você está tentando, você está se esforçando. Se você, é óbvio, se você pede para o adolescente, repete. Imagina você conversando com seu marido, ele pede para você, repete, amor. Você vai falar, pô, você não está prestando atenção em mim. Né? Então, para o adolescente repetir é chato mesmo para qualquer pessoa. Então, tenta conversar com ele a partir do que você entendeu do geral. Tô certo? E aí no final você pergunta, tô certo, filho? Foi isso que eu entendi mesmo? Essa bagunça é assim mesmo? Não, mas você não entendeu nada. Então como é que é? E aí a gente aprofunda no diálogo. E aí a gente tem mais tempo e mais espaço. E lembra, gente, tá acabando a live daqui a pouco, olho no olho. Olho no olho com o seu adolescente. Um adolescente sempre acha que você não está conversando com ele porque você está aqui mexendo no seu celular, e você está mexendo em outra coisa, você está respondendo um e-mail, você está lendo um jornal. Então, assim, olho no olho dele, para ele sentir que você está ali presente com ele. Até isso o corpo, né? Até virar o corpo para o adolescente, né? Isso é fundamental. Isso ele tem muito com os amigos, né? Tá. Ele tem muito com os amigos, porque o amigo ele fala, ó, eu tô aqui para falar com você. Tá, é muito interessante, né, que essa questão de a escutar mesmo adolescente. Uma mãe uma vez falou, esse menino não fala nada, doutora. Ela era minha paciente e o menino foi. Esse menino não fala nada. O menino chegou na sessão e falou, doutora, eu falo tudo, só que eu falo pouco. Eu falo pouco, eu falo, olha, me enche o saco quando você chega do trabalho e fala que tá cansada, que tá cansada, que tá cansada. Eu fico com o saco cheio de você falar e ficar falando em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Aí a mãe fala assim, que mais? Gente, pelo amor de Deus, que mais? Aí o menino fala, doutora, eu fez desse jeito, eu posso ir embora? Porque eu já falei tudo. Eles falam tudo, pouquinho. Eu fiquei chocada. Eu falei, rapaz, você falou tudo. E se você quiser ir embora agora, você pode ir que eu vou traduzir para sua mãe. Aí ele parou e falou assim, nunca pensei que você fosse me entender. Marido também, gente, mulher é um saco, né? Mas agora, para não ser preconceituosa, alguns homens também são um saco, né? O homem normalmente fala pouco. E aí... que mais? Ele fala, eu chego em casa e falo, eu tô puto com o meu chefe. Que mais? Fala, nossa, mas tem hora que a gente fica puto mesmo. Só isso. Só isso. Vamos escutar o sentimento. De repente você tá puto mesmo, né? E alguém tá dizendo, minha mãe briga comigo e fala... Eu não entendi. E fala muito. MTO significa muito. Muito. Aí, ó, é o linguajar do adolescente. Tá vendo? Então, gente, vamos falar menos. E alguém perguntou do grupo, gente, esse curso de diálogo familiar, né, já foi dado há uns 3 anos atrás. Nós fizemos um curso com o pessoal de São Paulo e nós começamos a dar esse curso para uns pais. Eles iam à clínica de 15 em 15 dias. Nós fizemos durante um semestre. Mas o mais interessante e bonito foi que depois os filhos foram participar do curso.
E eles tinham a tarefa de verificar em que os pais estavam melhorando. E alguém disse aí, olha, meu filho assistiu a live, a menina acho que de 10 anos, né? E ela está gostando. Então, um dos bônus que a gente vai dar nesse curso é fazer com que os filhos participem também. A gente vai fazer um levantamento ao vivo e a cores, né? Da sua personalidade de pai e de mãe. Então, João, diz para a mamãe onde é que ela está falhando. Eles vão dar o diagnóstico. E em cima do diagnóstico, a gente vai mudando e alterando o conteúdo. Né? Porque é o que eu estava conversando com o Danilo. A gente tem que falar do jeito que a gente faz, né? Não adianta a gente pegar, formatar um curso completo sem que a gente atenda a necessidade. Então, os nossos primeiros clientes desse curso vão ser os adolescentes, vão ser as crianças que vão nos dar subsídios para que, de alguma maneira, a gente pode construir pontos. O nosso objetivo vai ser esse. Em outras palavras, gente, assim, sendo bem adolescente aqui, a gente vai fazer um curso online. Quem quer participar, participa do Brasil todo e seu filho vai ter o direito de dizer quão chato você é, para a gente testar a sua humildade, para a gente testar se eu dou conta de escutar aquilo que esse adolescente tem a dizer a meu respeito. Então, assim, sejam bem-vindos aí à nossa bagunça, vai ser uma bagunça muito boa. A Virgínia vai colocar aí, pode chamar a gente no direct, quem tiver interesse em participar, porque a gente vai estar literalmente batendo um papo em grupo. São vagas limitadas, a gente não vai ter, né, não é aquela coisa de vamos abrir um carrinho, vamos encher de venda, não. A gente quer realmente, a nossa meta é ajudar as pessoas, e o que a gente quer fazer, então, é tentar, a partir disso que a gente vem vivenciando, né, fazer um grupo restrito onde a gente possa conversar. São 4 meses, a gente vai fazer encontros de 15 em 15 dias, até para dar tempo de você digerir na sua casa, porque senão a gente passa um monte de regras e você não vai vivenciá-las. O que a gente quer é que a gente troque experiência. A gente também, enquanto psicólogo, a gente cresce. Eu sou pai de 2 meninos, cresço muito cada curso que eu faço, porque a gente vai começar a entender que outro é esse que está do lado de lá. O adolescente muda toda hora. Né? A gente viu aí um adolescente que pegou o celular da mãe para mandar mensagem para a gente. Então, assim, é essa relação de abertura para o outro, de como o outro consegue falar e como é que a gente está disposto a ouvir ou não essas relações. E aí teve uma pergunta lá atrás, deixa eu responder rapidinho, perguntando sobre o videogame tem seu lado importante? Virgínia, vamos abrir uma live só sobre isso. Tem o lado importante e tem o lado péssimo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não vou correr com isso agora, mas é um cuidado muito gigante que a gente precisa ter com essa questão dos jogos, dos tipos de jogos e principalmente do vício, né? Porque são reforços intermitentes, enfim, a gente pode bater um papo mais longo sobre isso depois. Aí o Sodré está dizendo que o filho vai casar e tem uma vaga lá, você quer adotar um dos meus filhos? Você já levou meu filho para Miami, cara? Ela quer... Você quer adotar meu filho? Você acha que eu não fiquei com ciúmes de vocês dois irem para Miami e abrir coisa lá, né? Então, gente, olha, nós estamos aí, né? Convence o Fábio para participar do curso. Nós vamos fazer outras lives para a gente continuar falando do curso. Né? Prepare aí o ambiente de casa, prepare os adolescentes, já podem fazer o levantamento das dificuldades de vocês. A gente vai fazer um diagnóstico, vai ser muito legal. A gente vai dar notícias, só um minutinho, no meu Instagram. E diagnóstico, gente, não diagnóstico igual o psicólogo fala para psicólogo de vamos levantar papel. Não. A nossa diagnose é escuta. É uma escuta atenta, uma escuta ativa e um sentimento dos pais de respeito para com a fala do outro. Eu vou defender até o fim o direito do seu filho falar, mesmo que a gente até o fim não concorde com o que ele fale. Mas a gente vai defender isso. Então, só para a gente tomar os devidos cuidados, a gente não está falando aqui que vamos fazer, aplicar testes, nem nada disso, porque não é nem a minha praia, nem a praia da doutora Virgínia. Fiquem com Deus, valeu demais. Obrigado, Virgínia. Peraí, estão dizendo que você foi muito bem recebido lá em Miami, esqueci de falar, né? Falei só que ele partiu, não falei como é que ele foi bem recebido. Olha que legal. Tenho 64 anos me carregou para baixo e para cima, e já falei que quero ser como ele. Gente, a live vai ficar salva no meu Insta, daqui 5 minutos já está lá. Né, divulguem o nosso curso, a gente vai ter pouquíssimas vagas, depois vocês vão saber
porque a gente quer realmente fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que a gente já fez e que agora as pessoas realmente nesse conflito todo nos sugeriram, por que vocês não fazem aqueles grupos, né? Então, segunda quinzena de agosto a gente já começa, tá bom? Muito obrigada, eu tenho muito orgulho, Danilo, de ser sua Eu mãe. que Eu tenho, acho que doutora. o fato de eu ser terapeuta me ajudou. Até hoje, às vezes, eu tenho que ter habilidade para escutar também como avó, né? E aí eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu prego, né? E eu Não, sempre disse. e hoje de manhã a Ah, gente preparando essa live, meu filho apareceu com a roupa, eu briguei com ele, falei assim, olha aqui, filho, não usa essa roupa desse jeito. E aí a Virgínia falou, Danilo, cuidado com o jeito que você fala. Então, assim, gente, errar é é, normal.